Quais os principais rituais na Umbanda? Especialmente para quem não conhece a Umbanda, ficam curiosos sobre o que é feito dentro de nossos terreiros. Quais os rituais que praticamos? Como somos de fato? E se há algum segredo que guardamos de nossas atividades? Hoje vamos responder a essas perguntas, sanando a curiosidade de muitos. Uma das características que marcam uma religião é a existência de rituais. De fato, um ritual serve como um mecanismo que auxiliaria o contato desse plano com o espiritual. Essa seria a sua principal função no meio religioso. Mas há outras e muitos outros propósitos. Em todos os agrupamentos humanos, eles existem desde o início dos tempos. Um ritual, enquanto está sendo executado, uniria um grupo para que seus objetivos comuns sejam atingidos. Isso poderá incluir um vestuário especial, gestuais e palavras, bem como objetos sagrados. Como dissemos, os rituais sempre nos fazem pertencer a uma irmandade, nos unindo pelos laços do amor ou até quando partilhamos o mesmo ódio. E talvez, no mundo cristão, o ritual mais importante seja o de batismo, já que teria sido feito pelo próprio Jesus junto a seu primo João Batista, revelando sua identidade. Na Umbanda, os ritos católicos são muito importantes, mesclados às vertentes africana e indígena. Uma das obras mais importantes que tratam disso tem o nome de Conheça a Umbanda, de João Edson Orfanac, de 1985. Ele nos diz o seguinte: na Umbanda doutrinária original, há simplesmente o desenvolvimento da mediunidade, batismo, cruzamento e lavagem de cabeça do médium. Vamos falar dessas 4 atividades dentro de nossos terreiros. Quando alguém descobre ser médium e deseja levar adiante essas qualidades, com o objetivo de auxiliar a si mesmo e aos outros, pede permissão ao dirigente espiritual daquele terreiro para ingressar na corrente mediúnica. É levado em conta muitos critérios para que ele entre nessa corrente. Sua idade, ou seja, quando já possuir maturidade para os trabalhos, sabendo que vai lidar com a vida de terceiros. Salientamos que a idade e como lida com o conhecimento é muito importante, para que não vulgarize aquilo que vai aprender de ritualística, dos guias, oferendas e da própria Umbanda em si. Sua fé mais sincera, demonstrando crer no terreiro, em seus guias e na própria autoridade de seu dirigente espiritual e material. Vai ser exigido responsabilidade para compreender que, pertencendo a um grupo, vai ter de colaborar com suas atividades, ajudar na manutenção e nas festividades, sem argumentar preguiça, orgulho ou desconhecimento. Será nesse desenvolvimento mediúnico que, permitindo a incorporação, sendo auxiliado pelos dirigentes e médiuns mais experientes no processo, que vai desenvolver suas melhores qualidades, até quanto seja permitido por suas entidades e compromissos firmados anteriormente com o astral superior. No batismo da Umbanda, haverá um ingresso formal na religião, ficando sob sua proteção espiritual a partir de então. Atualmente, feito por crianças ou por aqueles que desejam ser batizados, terá diferença nos terreiros, mas em todos eles haverá muita semelhança ao batismo católico. Serão escolhidos um casal de padrinhos materiais e 2 paraninfos,
os padrinhos espirituais, que firmarão o compromisso em dar especial proteção ao indivíduo junto à espiritualidade. A cerimônia do cruzamento ou amaci talvez seja mais importante que um médium fará dentro de um terreiro de umbanda e sempre de caráter privado, não sendo permitida a presença de quem não pertença à corrente. Durante o ano, haverá alguns cruzamentos especiais junto ao reino dos orixás, não havendo a presença de ervas como vemos no amaci. Um cruzamento ou amaci só poderá ser feito pelo chefe espiritual daquele terreiro, ninguém mais. O médium será cruzado com pó ou com a própria pemba em 7 pontos de seu corpo, correspondendo a alguns chakras e outros de valor simbólico, representando sua devoção em trilhar o caminho do conhecimento e da caridade, regra máxima da Umbanda. Por fim, Orfanac nos fala da coroação do médium, cerimônia que traz o simbolismo de que ele teria cumprido os requisitos mínimos de conhecimento e desenvolvimento para que possa ser chamado de médium de Umbanda. É uma cerimônia muito simples, onde basicamente diante de seus irmãos e assistência receberá uma coroa de flores sobre sua cabeça e as bênçãos de todos os guias daquele terreiro. Há certos rituais como casamento e encomendações, mas menores e muito eventuais. E como sempre repetimos em nossos trabalhos, Umbanda de raiz, aquela de bom fundamento, sempre será muito simples, não exigindo aparato, muito menos luxo ou cerimonial, já que quem garante nossos trabalhos não são as pessoas, mas a espiritualidade que nos cerca. E ela é tão simples quanto nosso grande mestre Jesus. Foi uma alegria trazer esse conteúdo até você. Semana que vem, novos vídeos.